Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Nesse vídeo veremos giro de carteira em colapso. Pode parecer um pouco estranho falar de alguma coisa que está tão sedimentada já nesse modelo de instituições financeiras, incluindo aqui o cooperativismo de crédito. Eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões para que nossos líderes possam eventualmente dar uma revisada, melhorar, deixar um pouco mais fluido esse conceito, porque ele guarda sim um pouco de utilidade, mas no formato que nós estamos impulsionando, aparentemente me parece que a gente já perdeu um pouco a notoriedade e a essência desse giro de carteira. Mas antes eu quero convidar os conselheiros de administração para o 4º seminário de Conselho de Administração em Foz do Iguaçu, dia 14 e 15 de agosto, onde trataremos de dezenas de temas extremamente relevantes para o cooperativismo de crédito e para o Conselho de Administração em especial. A primeira reflexão que eu trago para vocês é quanto à coerência. Nós sabemos que, havendo segmentação, é notório que eu tenho agora um dono daquela carteira, eu tenho um gerente daquela carteira, que ele é capaz, naquela cidade, ajustado àquela realidade, aquele tipo de clientes, ajustar a forma que vai conduzir aqueles 200, 300, 400 sócios que estão alocados naquela carteira. E há muitas prioridades, tanto para o nosso gerente, seja para bater suas metas, atender as demandas que a diretoria impõe a ele, mas também o próprio cliente tem o seu time, tem suas prioridades, e isso precisa ser comungado. É isso que se vai fazer para se buscar um relacionamento construtivo. Mas nós sabemos que os sócios hoje estão extremamente automatizados. Eles estão cada vez mais indo para canais digitais com soluções pré-aprovadas até por nós mesmos, que favorece muito a nossa economia de custo e automação dos nossos serviços, mas isso de alguma forma vai tirando um pouco do brilho, da autoridade que tinha o gerente, aquele gerente de carteira que a gente tanto precisa ter para ser um diferencial estruturante do cooperativismo de crédito, que assim eu quero. Mas aqui eu trago uma ressalva a nós. O terceiro princípio do cooperativismo de crédito é participação econômica dos membros. Eu fico imaginando o dono dessa empresa, dessa sociedade, da nossa cooperativa de crédito, ele tendo que ser assediado, no sentido saudável da palavra aqui, para manter relacionamento conosco, sendo que é algo minimamente esperado. E nós sabemos hoje que a maioria dos nossos sócios tem conta em 5, 6, 7 bancos, e aí fintechs incluindo. Isso faz com que ele fique extremamente automatizado. E aqui eu chamo a atenção para duas coisas. Claro que nós não somos aqui uma distribuidora de toner para sua impressora no teu escritório, que a cada 2 meses liga que se precisa de alguma coisa. Às vezes me parece que a gente está na mesma vibe dessa distribuidora de toner que atende o nosso escritório aqui, que a cada 2 meses liga. Cada sócio tem seu perfil, nós já vimos isso. Olha, num produtor rural ou um PJ, eu preciso visitá-lo para entendê-lo, eu preciso ligar para ele com mais frequência, eu preciso ligar com mais frequência também para os meus clientes que estão precisando de crédito, ou têm posições ativas de crédito, ou com vencimentos de seguro, vencimentos de investimentos. Eu preciso estar em contato com ele. Mas essa lógica, essa dinâmica, é uma dinâmica que, em conceito, tem que estar atrelada principalmente na mente do meu cliente. Ele é a figura central e não nós. Nós precisamos então entender, colocar no nosso estrutura de dados para que vire informação aquilo que é coerente. Nós temos que empoderar o nosso gerente para que ele defina qual que vai ser o grau de giro que aquele cliente precisa. Sabemos que os clientes pessoas físicas, a demanda é muito menor e bem intempestiva. Mas nós sabemos que alguém que tem produção de soja tem uma época certa que eu preciso estar próxima dele e a outra eu tenho que me afastar. Mas se for uma produção de café, o prazo é maior, se for de frango é menor, ou hortifruti granjeiro vai ser menor ainda. Então isso tudo tem que ter informação dentro do CRM para que a gente possa aí sim definir a melhor lógica desses contatos. E é claro, não fazer uma ligação para perguntar, falta alguma coisa, está precisando de alguma coisa, que é mais ou menos o que acontece, é uma ligação um pouco robótica e não agregando valor nesse relacionamento. E para finalizar a questão da coerência, eu chamo 2 pontos de atenção. O primeiro deles é que nós estamos vendo
que as bandeiras do cooperativismo estão meio que pasteurizando a comunicação. Às vezes nem converso com as singulares, e muito menos com o gerente da agência, e muito menos ainda com o gerente daquela carteira. E o que nós vemos hoje é todo mundo automatizando tudo, às vezes pelo WhatsApp, às vezes pelo e-mail. Chega um momento que eu recebo mais informações pasteurizadas dessa central, seja dessa bandeira, seja o que for, do que do próximo gerente meu. A bandeira se equivoca porque se fez segmentação, aquele cliente tem um dono. E esse dono é que tem que contactar com esse cliente. Aqui no nosso caso, sócio. É simples assim. Senão não há por que ter segmentação. E é claro que vocês sabem o meu posicionamento, já fiz vídeos aqui. O MEI deve ir, quando muito, para uma carteira PF ou totalmente numa carteira digital. MEI não pode estar segmentado numa carteira PJ porque tem inúmeros desconfortos. E eu já fiz um vídeo explicando todos eles aqui. Vamos agora para a reflexão de giro de carteira na questão do cliente e do sócio. Qual é a visão que ele tem quando o giro de carteira é feito de uma forma mecânica? A troca de gerente é feita com tamanha sequência que às vezes trocam 2, 3 gerentes no ano. Ou seja, eu, cliente, tenho que explicar como eu quero ser atendido ou o que eu estou pensando sobre aquela ação, aquele dinheiro que está em conta, as minhas aplicações, meus créditos, 3 vezes. E a pergunta é, ele não conhece, ele nunca me viu. Sempre a ligação é por telefone, quando muito, se não é WhatsApp, ou só aqui. Quando não troca o gerente, vem aquela mensagem dizendo, agora eu sou o seu novo gerente. E para gravar, vem mensagem de WhatsApp hoje em dia, dizendo, o senhor não quer um consórcio? Olha que interessante, tem uma grande oportunidade aqui. Você sabe que aparentemente foi passado pelo teu gerente, mas é um produto que não tem nada a ver com você. Você está na rota dele, ele tem que fazer aquilo, porque senão o próprio gestor dele vai incomodar esse gerente, porque o objetivo é fazer o giro da carteira. E nós vamos encontrar coisas muito estranhas aqui, porque o giro de carteira é algo muito mais delicado do que um mecanismo de fazer, olha, a cada 60 dias tem que ligar para todos os seus clientes. De novo, nós não somos distribuidora de toner, de uma impressora, nós estamos dando serviço. Cada cliente tem seu time e o gerente tem que computar isso dentro do próprio CRM para que isso vire a lógica dele, para que cada cliente se sinta identificado, customizado, individualizado. Veja, nós somos uma cooperativa singular. O objetivo é tratar os nossos sócios também como singular e não pasteurizado. E nós não podemos fazer com que o formato que nós estamos trabalhando tire poder do meu gerente. O meu gerente é uma pessoa muito cara, é uma pessoa extremamente interessante no relacionamento. Mas nós temos que cuidar para o método, pelo giro, pelo tecnicismo, pela necessidade de bater metas, de trazer clientes novos. E a tudo isso se acumula o processo burocrático. Então, eventualmente, nós temos gerentes que estão muito complicados, porque eles estão estressados, porque eles têm que trabalhar em cima da sua base de sócios, mas eles têm que fazer a sua base rentabilizar a curto prazo e não a médio prazo e não a longo prazo. Ou seja, o relacionamento não está sendo lapidado. O que está sendo lapidado é vendas de produtos e serviços que esse mês vieram de uma entidade maior, seja a confederação ou banco, vão fazer campanha esse mês de seguro, de consórcio, de adquirência, e tudo isso perde a mão. Ou seja, eu tenho que trabalhar com a minha base numa relação direta do que aquela base precisa ou do que aquela base percebe, ou eu, como gerente, tenho que tentar vislumbrar necessidades desse cliente através de um diálogo, de um relacionamento. Porque só passar de uma forma pasteurizada por todos eles para dizer que eu fiz o giro, a pergunta é o que foi registrado no CRM desse giro e o que foi conseguido. Senão fica uma coisa muito atrelada ao cadastro. E o cadastro nós sabemos que ele está cada dia mais manco e a gente precisa ter informações daquele que é o dono do cliente, que nesse caso o sócio. Ele precisa imputar no CRM o perfil ideal de relacionamento que cada sócio precisa ou merece. Merece, no conceito até, de não fazer mais o próprio giro de carteira, porque esse gerente já tentou trazer esse cliente por 1 ou 2 vezes e não conseguiu. Por que está então na base, tem 300, tem 100 lá que estão inativos, e aí tem que fazer giro de carteira? Não, nós temos que achar um jeito de rotular esses clientes
que o gerente já se esforçou e não conseguiu trazê-lo, como congelado, tirado do giro da carteira. Não há porquê. Quando esse cliente voltar a procurar o gerente, se voltar, há de se fazer um novo relacionamento comercial iniciando naquele momento. Então, só para acabar a questão do cliente, quanto mais tem troca de cliente, quanto mais a ligação do cliente é invasiva, porque ele precisa contactar, quanto menos a gente treina o relacionamento comercial duradouro, longevo dos meus gerentes, mais eu estou forçando a mão no curtíssimo prazo, que eu chamo de coice de porco, ou seja, é a meta pela meta, o resultado pelo resultado. Isso torna tanto o gerente quanto o cliente pessoas estressadas no relacionamento. E isso certamente não dá boa coisa. A gente não para aplaudir as conquistas do cliente. A gente quer a conquista da cooperativa. A gente precisa ter um jeito de transparecer para o cliente que ele está muito bem atendido. E não é com o NPS, eu vou fazer um vídeo sobre ele. Ele tem falhas homéricas na estrutura dele. Isso não é interessante. E o IPP, o Índice de Penetração de Produto, eu fiz um vídeo aqui, também ele é terrível. Ou seja, se você quer saber se o cliente tem aderência na sua cooperativa, na sua carteira, faça a seguinte conta. Só mais que 30% da renda declarada dele, seja no faturamento da empresa, no produtor rural ou na pessoa física, ele rentista, seja aluguel, seja salário, seja ele de aposentadoria, passa pela tua cooperativa. 30% todo mês a renda dele passa por aí. E é claro, se ele tem algum débito automático, em especial de luz, cadastrado nessa conta. Aí sim você vai ter aderência, longevidade. Fora isso, você está vendendo produtos cada vez mais, muitas vezes parecendo com uma financeira, porque dar crédito automaticamente atrela um monte de soluções que vão ligar esse índice de penetração de produto, que é um grande equívoco, e a mesma coisa acontece com repasses rurais e coisa do gênero. Nós temos que revisitar todo o nosso modelo de relacionamento, porque ele tem falha de contexto, porque veja, um investidor, se ele só quer investir na tua cooperativa, está ótimo. E se um outro só quer usar serviço? Muito bem. E se está tomando crédito? Muito bem. A questão de usar o conta corrente que eu falei agora há pouco é mais importante para o longo e médio prazo do que o produto pelo produto para bater uma meta. Agora a reflexão quanto ao giro de carteira, no caso específico do gerente, esse dono dessa carteira, que eu já defendi antigamente, ou seja, a segmentação o empodera, nós temos que entender que você está numa cidade com 50 mil habitantes ou menos, a forma de fazer giro de carteira é extremamente diferente do que você fazer numa grande cidade. Nós temos que saber que para a pessoa física é diferente do que o rural, do que o empreendedor, PJ, nós temos que ter isso muito em claro e não pasteurizar, achar que todas as agências, todas as carteiras são iguais. Tem carteira com 300 sócios, com 100 sócios, tem carteira com complexidades distintas, tem carteiras que 80% trabalham no mesmo nicho econômico, aí é fácil de você ser gerente, tem uma outra que tem lá 30, 40, 50 segmentos naquela carteira, tudo isso complica. Ainda mais se o gerente não é da praça, ou seja, ele vai ter muito mais dificuldade. Por isso, cidades pequenas são muito mais fáceis de ser conduzidas. Por isso, singulares, que não tiveram área de expansão, que a área que ela cresceu, está ali num range de 100, 150 km da sede, elas são muito mais fáceis de ser conduzidas do que aquelas agências que estão longe, porque uma cooperativa fez a expansão de suas agências lá a 500, 2.000 quilômetros de distância. Fazer o giro de carteira nessas carteiras que estão longe dessa tradição aqui, entre aspas, é muito mais complexo. Mas os líderes podem estar nessa situação confortável aqui perto da sede, com 30, 10, 20 agências longe. E agora colocou lá um gerente regional e fica fácil. Fica fácil? Não, fica difícil. Nós temos duas cooperativas aqui muito distintas. Cooperativas que foram para mais urbanas e cosmopolitas também tiveram mais problemas. Então tudo isso me diz que o giro de carteira tem que trabalhar naquilo que a gente vai finalizar esse vídeo aqui, ou seja, giro do cliente. E aqui sobre gerente, é natural que a gente use aqui a terminologia de Pareto, né, 80-20. Eu só quero trabalhar um pouco esse conceito, porque quando o gerente de uma carteira, em especial da pessoa jurídica ou produtor rural, ele trabalha naqueles 20 maiores, porque ele vai tentar fazer isso, ele vai cuidar muito bem daquelas vacas leiteiras, daqueles clientes muito bacanas, que compram produtos, que fazem as metas dele, que representam 80% do resultado, aqueles 20% dos sócios,
Esse gerente não se toca que em algum momento ele se torna um despachante, só para cumprir o que ele prometeu para esses 20% dos maiores clientes dele da carteira, os sócios aqui no caso, ele não vai ter tempo para os demais. Aqui entra uma grande cilada. Aqueles 80% dos sócios que só dão 20% do resultado da carteira tendem a ficar meio esquecidos. E é claro, eu, gerente, faria o quê? Automatizaria o serviço para com eles, colocaria o máximo que eu pudesse no automatizado de limites, naquelas questões de WhatsApp, de trabalhar isso de uma forma digital, e eu cuidaria daqueles meus 20% que dão 80% da receita. O que acontece aqui na prática é que esses 80% que você conceitualmente está dizendo que são fracos, pode ser que você não os prospectou de forma saudável, salutar, dedicando tempo a eles. E vai chegar um momento, por inanição do cliente ou sua no relacionamento, as informações vão ficando depauperadas, a movimentação de conta vai caindo e automaticamente as informações cadastrais ficam difíceis, você não consegue mais contactar, ou você vai mandar uma mensagem, mas você já não é mais importante no relacionamento e ele não vai te dar o retorno. Então, os nossos líderes têm que sim cuidar muito bem desses 80%, porque senão o gerente vai se distanciar da obviedade que é fazer o melhor por toda a base de sócios dele, aqueles 300, 400 sócios. E os sócios novos que entram não podem atrapalhar essa ação de relacionamento duradouro. Vamos agora à questão do gestor, do líder desse gerente que está cuidando dos seus clientes. Como é que a gente pode ponderar um pouquinho sobre a questão do giro da carteira? É natural que a carteira de clientes lá na agência eventualmente tenha troca de gerentes. Uma troca eventual, tudo bem, mas nós precisamos começar a trabalhar essa ideia que antes de eu sair daquela carteira, eu como gerente de carteira, eu tenho que ter 15, 20 dias para fazer um giro de carteira apresentando a Ana que vai me substituir. Isso não acontece. Então, de alguma forma, nós temos tantas metas para ser entregue na ponta, tantas cobranças de créditos que precisam ser monitorados, tantas novas necessidades de captação de funding para aumentar a liquidez, seja depósito a prazo, depósito à vista, capital social, essas coisas todas, que chega um momento que o gerente fica extremamente pressionado. Nós, como líder, temos que entender aquela praça, aquela agência, aquela carteira, o que ela consegue de forma bem mais fácil trazer para nós. Porque não podemos ser mais realistas que o rei. O mercado é soberano. É ele que vai dizer as regras. Então, muito cuidado, porque às vezes a meta está mal ponderada em cima daquilo tudo que já foi entregue, não daquilo que tem de potencial naquela base de sócios já instalada. E aí nós, líderes, fazemos com que eu quero que ele faça giro de carteira, porque aqui, de uma forma lúdica, tem aquele TBC, né, tirar o bumbum da carteira. Isso é um equívoco. Porque isso é muito legal, mas quando eu me programo para fazer uma visita para um PJ interessante, um produtor rural interessante, eu tenho que estudar, eu tenho que analisar, eu tenho que me preparar, eu tenho que ter autoridade para chegar lá, eu preciso saber tudo daquele segmento, eu preciso saber, eu tenho que estar cuidando desse empreendedor, seja rural ou um PJ, há muito tempo, eu preciso ter afinidade com eles. Não é fazer uma visita por fazer visita. É uma estratégia, é uma consultoria, é algo muito mais rico. Então fazer um giro de carteira só para dizer oi, ou se precisa de alguma coisa, é muito efêmero. Não é assim que se faz. Nós temos que deixar o gerente, esse que tem um líder, que é o gerente titular da agência, que eu vou fazer um vídeo sobre o papel dele, eu acho que ele precisa remodelar as funções dele, que ele poderia ser muito mais útil para a cooperativa de crédito do que hoje ter 30 agências com 30 gerentes titulares sem carteira, numa função eventualmente quase administrativa ou orientativa. Com o tempo ele perde a mão, isso não é interessante. A gente precisa, sim, revisitar a nossa segmentação, porque em algum momento isso vai chegar à mesa. E aqui a questão do gestor, tem que só pensar um pouquinho na questão um pouco da tecnologia. Está chegando hoje a tecnologia, ela está empoderada, os nossos sócios, nós mesmos estamos usando a tecnologia com o pé nas costas, como se diz aqui. Tudo isso faz com que, no decorrer do prazo, nós vamos ter cada vez mais tecnologia embarcada no relacionamento. Mas nós não podemos deixar que o gerente perca a sua notoriedade. E de alguma forma, nós estamos fazendo tanto o WhatsApp, usando tanto o CRM e agora a inteligência artificial, para dar uma plástica, e essa plástica não está permitindo que nós tenhamos relacionamento verdadeiro.
relacionamento que construa uma perenidade de médio e longo prazo. O que nós estamos vendo é uma preocupação em venda e não em relacionamento. Me parece que a gente está se parecendo muito mais com o banco digital do que aquela proposta original de dar colo para os bons sócios. É claro, os sócios tranqueiras, como eu digo, já fiz um vídeo sobre isso, nós devemos presentear as fintechs e os bancos de primeira linha. E quanto ao monitoramento desse gestor sobre as vendas, a qualidade de venda, a qualidade do relacionamento que foi imputado no CRM, ou apenas nós tivemos uma ferramenta nova sendo imputada? Uma ferramenta nova para ser instalada é facílimo. Agora, lidar com gente, o meu gerente, do outro lado um cliente, para que ele se transforme em algo suscetível a construir um relacionamento duradouro e que esse relacionamento seja mais relevante com a marca do que com o próprio gerente, porque o próprio gerente também, mais daqui a 2 anos, ele pode sair da agência, ou ser promovido, ou ser demitido, o que seja. Ou seja, o conceito que esse sócio, esse cliente é da cooperativa e não é desse gerente, mas é hoje esse gerente, João, amanhã Ana, depois, daqui a 3 anos, o Pedro, que seja o que for, é que vão conduzir esse relacionamento para esse fim mais perene. Caso contrário, nós vamos ter um grande problema aqui. Eu vejo muito treinamento sendo dado, eu sempre primo aqui na empresa que eu gosto de dar treinamentos depois que eu faço a consultoria, depois que eu converso com a diretoria, com o conselho, para saber o que eles pensam, para o treinamento estar focadíssimo naquilo que é urgente, não naquilo que é necessário, aquilo que realmente está sendo útil para a cooperativa naquele momento, e não inflexões efêmeras de tendência, modismo e coisa do gênero. Eu acho que nós estamos numa guerra. Não é porque o meu resultado subiu de um ano para o outro que está tudo certo. Nós sabemos que no primeiro momento isso tudo pode parecer interessante, mas ele não é substancialmente interessante para o médio prazo. Então o gestor devia, de alguma forma, abrir um diálogo com os gerentes de carteira para que eles possam dizer, olha, na minha cidade, na minha região, eu acho que se eu conversei com um cliente 2, 3 vezes, ele não fez nenhuma evolução no relacionamento na cooperativa, eu gostaria de considerar ele como congelado no sistema CRM. Então, dos meus 300, eu vou ter 200, mas eu vou ter 200 que são viáveis, 200 que eu preciso dar colo, porque são interessantes e eu quero me aproximar deles. Os outros 100, eu quero considerar então como fora da minha carteira. Pode parecer interessante, mas eu elenquei 193 temas para poder falar com vocês. É claro que agora eu estou resumindo tudo de uma forma um pouco mais didática para o vídeo não ficar longo, mas certamente há dezenas de temas que precisam se preocupar, até com a própria margem de contribuição, que ela é efêmera, ela é ruim, ela tem vícios de origem muito grandes. Então, se alguém compra um consórcio, as 3 primeiras parcelas entram como receita líquida da cooperativa e a margem de contribuição daquele cliente é muito legal. Beleza, não teve custo nenhum. Olha que interessante. Agora vamos para o cliente que investe. Se eu pagar mais que por 100% do DI para ele, ele é um centro de custo, a margem de contribuição dele é negativa. Mas se alguém pagar por R$30 de cheque especial 8% na pessoa física, o retorno dele é maravilhoso, mais do que alguém que tenha 1 milhão numa aplicação financeira. Me parece que a gente precisa revisitar tudo isso e tentar imaginar que o meu gerente na ponta, sim, ele é capaz de imputar no CRM aquilo que é esperado, aquilo que é saudável no relacionamento daquele cliente, daquele sócio. Se nós não empoderarmos o gerente nesse quesito, me parece que daqui a uns 3, 4 anos nós vamos estar culpando algumas coisas e não o modelo que adotamos de giro de carteira e essas outras tantas incursões mentais que aqui eu trouxe no vídeo. E na questão do gestor, já finalizando, nós temos hoje muita coisa interessante. Sabemos que se o birô de crédito agrava o risco dele, se tem uma operação de crédito vencendo, se tem um seguro vencendo, se tem uma aplicação financeira vencendo, eu tenho um monte de motivos que automaticamente me faz ligar para ele. Mas veja, eu preciso ter afinidade para fazer essa ligação. Eu não posso dizer, olha, vai vencer teu seguro amanhã, eu sou teu novo gerente. Isso não vai dar certo. Falta de coerência, falta de transparência, falta de afinidade, falta de vontade de fazer um bom relacionamento. Se o gerente não tem tempo, até porque o próprio titular da agência pode estar atrapalhando esse desenvolvimento por dar muita burocracia para ele ou não ajudá-lo na missão de fazer um relacionamento bacana com a carteira muito antes de pensar em giro de carteira, isso é interessante.
Indo agora para a reflexão CRM, é claro que a gente já deu muita dica aí para frente de como que o CRM está hoje. Para mim, o CRM está empoderado demais da conta, ganhou uma notoriedade muito mais do que deveria, e devia ser uma ferramenta de apoio. Hoje ele está literalmente determinando a forma de trabalhar na ponta. Isso me parece que esse pasteurização, esse mecanização, esse robotização não está sendo nada interessante. Nós temos profissionais na frente que são gerentes de carteira. Eles são donos daqueles 200, 300 sócios. A pergunta é, por que que eles não têm autoridade para imputar no CRM parâmetros para saber como cada um daqueles sócios gosta de ser tratado? Qual que é a periodicidade que eu tenho que fazer a visita? Qual que é o giro do cliente que eu tenho que fazer com aquele cliente? Qual que é a melhor época? Eu tenho todas as informações. Fora isso, eu vou ter um monte de outros motivos para ligar. Claro, crédito, vencimentos, alguma outra coisa interessante que eu tenha para oferecer para ele, mas eu tenho que fazer um relacionamento. Relacionamento você dá com uma mão, com as duas você pega. Você precisa se aproximar. Você tem que ligar para alguma coisa saudável para o outro lado. Você tem que construir isso e demora. Não é só trocar de gerente, ó, quer comprar um consórcio, tem com uma taxa boa. Isso não é legal. Legal é construir um relacionamento. Olhe para as pessoas que você ama, olhe para tua esposa, para o teu esposo, você vai encontrar nele pessoas que demoraram anos para gerar esse grau de confiança. E não é uma balada lá que você fez. Nós estamos transformando o relacionamento hoje numa coisa fútil. Ou seja, nós estamos tirando o poder do gerente de relacionamento aqui encarteirado, que é sim uma grande aposta do cooperativismo de crédito. Algo caro, mas desse jeito que nós estamos usando, ele vai se tornar uma coisa extremamente custosa e nós vamos tentar, mais para frente, revisitar custos e não culpando a estratégia atual. E sobre CRM, é que o cliente está percebendo que está virando um robô o gerente dele, que às vezes ele nunca ouviu, inclusive o CRM das nossas ações financeiras não tem a foto. Eu acho que está na hora da gente pensar no cadastro. O cadastro está uma coisa burocrática, eu vejo banco de primeiras linhas, de bancos ditos fintechs que a gente tanto conhece, esses bancos literalmente não atualizam o cadastro. Até já fiz um vídeo sobre isso, sobre cadastro. Nós precisamos automatizar esse cadastro, atualizá-lo de forma dinâmica, como eles fazem o enriquecimento cadastral. Em algum momento, você vai devolver a aplicação financeira daquele cliente de 5 ou 10 anos porque não atualizou o cadastro? Vai pedir o cartão Black de volta dele porque não atualizou o cadastro? Naquele financiamento de BNDES, de investimento de 10 anos, faz um ano que você liberou, o cadastro está desatualizado. Tem mais 9 anos. Você vai fazer um investimento antecipado? Aquele crédito de carro de 5 anos que você deu para ele, que não está atualizado, você vai fazer um investimento antecipado? Não vai. Está na hora da gente pensar um pouco nisso e trazer isso para um lugar no chão, colocar a bola no chão para bater esse pênalti. E não ficar nessa vibe de achando que o cadastro pelo cadastro vai permitir que o CRM cresça. Eu acho que nós estamos invertendo o jogo aqui. Nós precisamos empoderar o gerente. O cadastro oficial nós vamos ter que ter na abertura de conta, na concessão de crédito. Fora disso, a atualização deveria estar muito mais atrelada a um dinamismo que tem no mercado hoje sendo vendido e que é respeitado pelo Banco Central, basta colocar no nosso manual. E para finalizar esse vídeo, na reflexão do giro de carteira, eu digo para vocês a questão de estratégia futura. Certamente você que veio até aqui está imaginando quais que são as soluções que eu imagino para o nosso modelo de negócio. A primeira delas é que o modelo de giro de carteira atual, sim, literalmente ele está em colapso. Continuar usando isso só porque o resultado está aparecendo, me parece um equívoco. Eu acho que não há como. Nosso modelo de negócio é muito rentável. A gente pode até não fazer um giro de carteira por 3, 5 meses e o resultado continuar aparecendo. Porque o nosso resultado vem muito do crédito. E o crédito vem de serviços menos interessantes para o sócio. Tipo, seguro prestamista, pacote de serviço, integração de cota capital e outras coisas que nós conhecemos. Ou seja, as pessoas que tomam crédito não estão muito preocupadas em receber o giro de carteira. Nós temos que cuidar do giro de carteira para aquilo que a gente quer manter ou melhorar o nosso relacionamento. Essa é a minha preocupação. O tomador de crédito, ele sempre vai querer que você ligue. Ele sempre vai estar de prontidão para te receber. Agora, os demais é a minha preocupação. Então aqui eu acho que o CRM deve ser repensado. Então, se tem Customer, que é o nome de cliente, ó, aqui para nós sócio, Customer Relationship Manager, no CRM, nós temos que pegar essa primeira letra e empoderá-la. Porque por isso que eu digo
que a gente não deve fazer giro de carteira, tem que fazer giro de cliente, aquela entidade, quem paga o gaiteiro escolhe a música. O cliente é o alvo de tudo e não é o CRM, não é empoderamento, não é a IA. Nós estamos dando para a tecnologia muito mais poder do que ela deve. E isso vai nos transformar num banco digital sem que o sejamos e com o custo de um banco tradicional. Isso não é interessante. Banco aqui, instituições financeiras, entendam. E agora a palavra relationship, relacionamento. Nós precisamos dar isso de autonomia. Para quem? Para quem faz relacionamento, é gente com gente, é o gerente da carteira com aquele cliente, aquele sócio. Relacionamento se faz lá na frente, não é uma tecnologia que faz. Nós temos que empoderar o gerente é ainda o nosso grande aposta. Nós precisamos acreditar nisso porque é o nosso diferencial. Proximidade, relacionamento, mas não é desse jeito de apenas copiar tecnologia pela tecnologia, inteligência artificial, pessoas não muito sêniores cuidando de estratégias, de hipóteses, que isso é muito importante, criar hipóteses. O que está acontecendo na minha base? Se eu não tenho vivência, deixar a IA criar hipóteses é um equívoco muito grande. Para se fazer uma pesquisa, para se ter uma estratégia, precisa primeiro gerar preceitos. Esses preceitos é só quem vive, quem está com muita experiência. Quem está com muita experiência são gerentes da ponta. Esses gerentes da ponta, em especial os de carteira e não necessariamente os titulares de agência, nós precisamos ouvi-los mais. E é claro que eu teria muito mais para falar, porque esse tema realmente, como eu falei, ele tem quase 200 de itens que eu queria tratar com vocês. Falei uns 30, 40 só aqui, mas realmente vale aqui uma reflexão que a diretoria sente e converse para ver se o giro de carteira realmente responde 2 porquês, ou não está na hora de fazer giro de cliente com alguns argumentos que eu trouxe para vocês. A manutenção do giro de carteira, como está hoje, vai empobrecer o nosso relacionamento e dar muito mais autoridade aos nossos sócios, que são dono da cooperativa, a nos traírem no terceiro princípio, que é concentração econômica dos membros, que, em conceito, já não acontece, porque nós, de algum motivo, já aceitamos a principalidade e não a unicidade, sendo que aqui ele tem 100% do que ele precisa. Aceitamos que ele tenha conta em 3, 4, 5 bancos. Bancos ou fintechs, como queiram. Ou mesmo em cooperativa de crédito. Assim encerro esse vídeo. Curta, dê o like, compartilhe esse vídeo. Sei que esse tema é muito complexo, que certamente muitos de vocês vão achar que eu estou viajando na maionese aqui, que eu estou falando coisas que não são muito producentes, mas a minha ideia nesse vídeo é colocar dezenas de tópicos, direto e indiretamente ligados ao giro de carteira, que estão emperrando que nós sejamos eficazes comercialmente no relacionamento e eficazes comercialmente na perenidade da cooperativa de crédito. Nós estamos fazendo muita ação para curto prazo e isso não gera resultados sustentáveis. Concordar é secundário, refletir é urgente. Muito obrigado a todos, fico com bom Deus, até a próxima.